É isso aí. Olha só, em reunião deliberativa da CPI do MST, os parlamentares devem votar um total de 20 requerimentos protocolados pela oposição. Aleluia. Na lista, tem requerimento pedindo a quebra do sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático. Mensagem de WhatsApp, mensagem de Telegram, mensagem de e-mail. De quem? De quem? Nada mais, nada menos do que de João Pedro Stedley, principal liderança do movimento MST. E também do atual líder nacional de lutas, José Rainha Júnior. Carol, você estava falando, eu quero parar inicialmente com relação a esse tema. Como é que o agro está vendo essa CPMI? Porque você está falando, essa CPI, porque você está falando o seguinte: o pessoal está apavorado com insegurança jurídica, com o governo gastão, com o aumento da tributação. Aí ele vai comprar uma terra para plantar, aí invadem essa terra. Para que lado que vai, então? O que você está achando desse trabalho da CPI de quebrar o sigilo do Rainha e do Stedley? Então, parar de produzir, graças a Deus o agro não para, mas ele pode limitar os seus investimentos, né? Que é o que muitas vezes ele acaba fazendo quando sente qualquer tipo de insegurança jurídica. O investidor, em geral, precisa sentir que o governo está cumprindo as regras, não é estar do seu lado ou não, está cumprindo as regras para ele saber que caminho ele vai perseguir, né? Então, esse é o primeiro ponto. Mas essa CPI, até o Salles mesmo disse que o Centrão a enterrou. Vocês lembram? Era uma baita pedra no sapato do governo, era a maior arma da oposição e com a habilidade política, querendo ou não, é uma habilidade, o governo conseguiu aglutinar o Centrão e quebrar as pernas bem quebradas ali da CPI, tanto que o Salles quer acabar logo, não quer prorrogar o tempo, mas... Carol, temos imagens ao vivo, está rolando a votação neste momento, prossiga, mas vamos acompanhando também as imagens da votação. E os comentários de Carol Curimbaba, agronegócio apavorado com o MST e a CPI dominada pelo Centrão. Foi habilidade política ou foi excesso de ministérios? Está dentro, né? É uma bela uma habilidade política com o bolso cheio. Mas o que acontece é que o Stedley, a gente sabe que é o grande líder do movimento, mas eu acho que não devia ficar só do Stedley. Eu não sei até onde a CPI pode ir, mas o movimento tem alguns CNPJ, assim, não tem um global, mas tem alguns para justificar as ONGs e as cooperativas que atuam ali no movimento e deveria ir atrás principalmente de onde houver aquelas invasões, né? Então, ver quais são os líderes que seguraram aquelas invasões, quebrar o deles também, todo... Olha o Coronel Zucco aí, o presidente da CPI. Eles estão em maus bocados, eles estão tentando ver se conseguem ressuscitar a CPI, porque o Centrão fez um belo de um trabalho para abafar, viu? Mas vamos ver se com essa quebra de sigilo vai revelar aí coisas interessantes. Você acha que o pessoal do agro está com que expectativa disso aqui? Está todo mundo assustado, né? Eles estão preocupados, muito preocupados. Sinceramente, por esses 4 anos já jogou toalha com esse assunto. Você acha? Infelizmente. E se essa CPI for enterrada, você acha que cria uma situação realmente de desânimo, né? Sem dúvida, né? A gente sabe que, assim, não é o fim do mundo, não vai acabar com o capitalismo do agronegócio, mas limita muito o investimento. Imagina, por 4 anos, a gente limitar o possível investimento do setor, o setor que carrega o país. É complicado. E não é só do agro, né? Quando a gente pensa em segurança jurídica, o investidor aqui de São Paulo também para pensar, poxa, se não está respeitando essa legislação, por que vão respeitar outras? Então, isso é muito perigoso para o país. A CPI veio por um bom motivo, ela foi importante, sim, ela revelou muitas coisas, mas, de qualquer jeito, não está dando uma visão. O Centrão é muito forte, forte, conseguiu abafar bastante a CPI. Nicoli, nós estamos aí com 38 ministérios para criar o 38º. Os 14 a mais que foram criados custam 2 bilhões de reais durante o mandato. Tem mais emenda parlamentar, até agora foi 12 bilhões. Como é que você pode esperar alguma coisa da votação da CPI do MST com esse trem pagador do governo em cima dos parlamentares? Sim, o próprio governo Lula vai jogando várias outras pautas também, né, para acobertar, aliás, encobrir melhor a questão da CPI, né? E o diagnóstico da Carol acho que é perfeito, né? E um resultado negativo dessa CPI, ou seja, uma CPI que não leve a nada
mesmo com a abertura de sigilos, de repente não se descubra nenhuma grande coisa, isso tende a fortalecer o discurso do MST, né, que é uma reflexão que a gente tem que fazer. Porque, de fato, ela foi, de alguma forma, esvaziada, essa CPI. Claro que tem um bate-boca, né? Há umas 2, 3 semanas atrás, o próprio Stedley esteve na CPI, nós vimos os deputados governistas com um bonezinho do MST, foi feito todo um espetáculo, né? Semiótico, literalmente, né? Ou seja, criar uma imagem, né, mais positiva do MST diante da opinião pública, mas, de fato, o Ricardo Salles, ele começou com um apoio muito maior, né, dos próprios deputados, mas à medida que o governo foi abrindo os cofres, oferecendo ministérios, de fato, o Salles foi perdendo, de alguma forma, visibilidade, né, e o protagonismo da CPI também foi evaporando gradualmente. Não que não se tenha relevância a CPI, claro, né, mas eu digo dentro, né, das articulações políticas do Congresso, de fato, hoje a CPI do MST não é a pauta mais importante para o Centrão e o Centrão tende cada vez mais se aproximar do Lula, já que a oferta de Lula a esses deputados do centro, eu diria que é praticamente irresistível. Bom, nos requerimentos, a CPI, nesse momento, temos imagens ao vivo, a CPI do MST, Movimento Sem Terra, responsável por grandes invasões aí em todo o território nacional. Nesse momento, a CPI vota requerimentos. Nesses requerimentos, além da quebra dos sigilos de José Rainha e de João Pedro Stedley, também constam pedidos de convocação do diretor da cooperativa Terra Livre, Carlos Panceira, e dos irmãos Edgar e Adelar Preto. Outros militantes do MST e de movimentos sociais com linha de atuação semelhante serão alvo dos requerimentos para convocação, inclusive aqueles envolvidos em denúncias de agressões, espancamentos e vandalismo contra produtores rurais no extremo sul da Bahia. Meu querido Marcelo Suano, embora o presidente Lula esteja criando esse 38º ministério, está havendo uma certa rusga dos republicanos e do PP com relação ao governo federal e talvez aí nesse vácuo de entendimento esteja aí a esperança da oposição de aprovar esses requerimentos. Qual é a sua expectativa, qual é a sua experiência de professor e cientista político? Bom, pelo que está sendo apresentado até o momento, exatamente, há um vácuo, porque já estava configurado que haveria o esvaziamento da CPI, colocando não membros do governo, mas colocando negociadores por excelência, negociadores que não estão preocupados com ideologia, com o país, com o melhor para o povo, com nada, apenas participar do poder. Basicamente era isso que estava sendo apresentado. Como Lula demorou, eles simplesmente, no vácuo, eles vão cumprir exatamente aquilo que é o canal que está, o sinal que está sendo dado. Já que ele não quer ceder, então autorize. Aí está o Salles e o Zucco. O Zucco, a função do Zucco como presidente é pautar, colocar na pauta. Vamos acelerar e vamos colocar. E o Salles é colocar no momento da votação as questões que são fundamentais, inteligentemente apresentadas. É possível que isso seja aprovado neste momento por causa do vácuo que você acusou. Não é porque as pessoas que estão lá são pessoas preocupadas com o futuro do país, não. Elas estão preocupadas em que o quinhão que lhes cabe, lhes foi prometido, será cumprido rapidamente. O problema é que o governo não pode fazer isso com a velocidade que eles querem, porque para eles cederem, eles vão ter que retirar de alguém, que é a base já consolidada. O negócio é muito mais complexo. Então, a tendência natural. Primeiro, vão ser aprovados agora esses requerimentos. Ponto. Depois vai haver uma nova onda. E essa onda é para anular essa CPI, porque ela está trazendo ou pode trazer elementos substantivos. A tendência natural é o Salles e o Zucco encerrarem a CPI no prazo regimental que está estabelecido, não prorrogarem e trabalharem com os elementos que aí estão para tentar usar toda a oposição e juridicamente aquilo que for necessário, porque os elementos são concretos e os elementos poderão ajudar a pelo menos preservar o que nós ainda temos de grande produtivo no país, que é o agronegócio, e preservar aquilo que é o mais importante, um valor fundamental da sociedade brasileira, a propriedade. Muito bem. Meu querido Bruno Musa, você acha que nesse vácuo de entendimento há uma esperança
a máxima que vale no Congresso é sem dinheiro não há lealdade? Tá bem claro que sim, né? Como ele falou, são propostas ali irrecusáveis para o pessoal que é do Centrão. Não digo para todo mundo, digo para quem está lá, infelizmente. E se não, vai bater um recorde de ministério. Sim. E aí vai ficando cada vez mais irresistível para eles, né? Eu lembro no começo, quando tinham as duas principais CPIs que estão rolando em paralelo, a gente comentou bastante aqui que a gente acreditava que essa do MST seria aquela que talvez tivesse mais chance de vingar. Mas acho que eu perdi a esperança também nessa, né? Infelizmente. É mais uma, na minha opinião, é mais uma impunidade que vai sair no Brasil, assim, e simplesmente não vai dar em absolutamente nada. Enquanto isso, dá-lhe imposto, né? Bate imposto em cima, aumentando a carga tributária, governo gastando bastante. E vem essa reforma tributária também que a gente nem sabe, porque é uma reforma tributária que vai começar a valer efetivamente daqui a 8, 10 anos. Nem ali quanto a gente Até sabe. Lá, não tem ali que... Não, eu acho que essa reforma tributária nem vai acontecer, porque vai ter um novo Congresso Nacional antes dela entrar em vigor e no Brasil se muda tudo. A cada 5 até o passado. Desculpa te interromper, mas era uma reforma tributária para simplificar de 5 tributos em um, ele simplificou de 5 em 5 e pode vir outros. Não, e vai tributar o consumo, que é o consumo. Absurdo, quando você tributa a renda, você ainda pode fazer algum tipo de isenção até uma determinada faixa de renda. Agora, consumo, todo mundo consome, está pagando todo mundo igual. O pobre e o rico vão pagar o mesmo imposto. Quem compra um chocolate vai pagar o mesmo imposto, seja pobre, seja rico.